Boa noite, queridos e amados irmãos, bem-vindo à nossa escola dominical. É um privilégio estarmos juntos hoje para ministrarmos esta aula e substituir o pastor Eduardo. É uma tarefa muito difícil, é uma tarefa árdua, mas nós vamos tentar e vamos ministrar a aula nessa classe tão querida, a qual nós já passamos tanto tempo dando aula, né? Que Deus nos abençoe nessa noite, que nós possamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor, né? Nós também quero dizer em primeiro lugar também que sejam bem-vindos, sintam-se abraçados, como diz o pastor Eduardo, beijados, apertados a mão, etc. Então Deus os abençoe e Deus abra seu entendimento hoje para compreendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Marcos, né? E nós agora ficamos com a incumbência de falar sobre o capítulo 15 de Marcos, né? Então é interessante a gente observar que a palavra de Deus ela não tem uma inspiração mecânica só. Ela é uma inspiração, ela foi inspirada por Deus, mas foi escrita por homens de Deus. Então, na palavra de Deus, nós conseguimos detectar a pessoa que estava escrevendo, qual era a sua, por exemplo, a sua profissão, qual era a sua tendência, né, ao escrever a Bíblia, qual era a sua atividade, vamos dizer assim. E nós tivemos cobradores de impostos, nós tivemos doutores como Lucas, escreveu a Bíblia. Então cada um desses profissionais que escreveram a Bíblia, ele ficou ali a sua marca, né? Então Deus fala ao coração do homem, usa o homem para fazer a sua obra. Então nós somos diferentes, nós vimos ainda agora há poucos dias o temperamento, somos diferentes do nosso temperamento e diferente também culturalmente falando. Cada um vem de um lugar, tem uma profissão diferente, estudou alguma coisa mais do que outra. E vários aspectos dessa marca dos autores na Bíblia nós vamos encontrar. E hoje eu não sou biólogo, né? Nem me detenho muito aprofundado na direção ou no estudo teológico aprofundado, né? E nós sabemos que o pastor Eduardo, ele é mestre por excelência, mas ele é biólogo também. Então, da biologia, que ele fosse ver esse texto, ele ia apreciar, ia ter uma tendência de olhar para o lado biológico, né? Se eu fosse um médico, eu ia olhar também essa passagem mais com uma perspectiva na área da medicina, voltado para a medicina. Como eu sou advogado e pastor, né, eu vou ver essa passagem e vou enfocar mais no lado legal da coisa. E o que é que nós vamos ver nesse capítulo? Esse capítulo é o capítulo 15 de Marcos, abra sua Bíblia aí no capítulo 15 de Marcos, e ele, no versículo 1, ele fala, e o título é Jesus perante Pilatos. Aqui já estamos vendo o julgamento de Jesus. Jesus já tinha cumprido o seu ministério, né? E estava já sendo julgado para ser crucificado, morto e ressuscitar. Então aqui já é o final do ministério público de Jesus, as partes finais, onde Jesus Cristo ainda está realizando milagres, mas agora ele está passando por aquele sofrimento tremendo lá na cruz do Calvário para me resgatar e resgatar você. Então é uma passagem já do final desse ministério público e que nós vamos ver, fala do julgamento, onde Jesus foi levado para ser julgado por Pilatos. Vamos ler, vamos acompanhar. Nós vamos ler até o versículo 10. Este capítulo 15, ele vai, seu foco maior, é a crucificação de Jesus e o julgamento, né? Então, uma boa parte deste capítulo ele é destinado à crucificação e fala também desse julgamento. Então, vamos ler o versículo 1. Logo pela manhã entraram
em conselho os principais sacerdotes com os anciões, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Perguntou Pilatos. Estou te interrogando aqui, tu nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus não falou nada, mudo. Ali ficou e não respondeu, não se defendeu. A gente vai ver um dos motivos para que Pilatos, e a gente vai ver daqui a pouco, acreditar na inocência de Jesus, era que a acusação a qual estavam falando de Jesus não era o normal, um comportamento de um réu, de uma acusação, de um fato como este, que estavam acusando Jesus Cristo de se rebelar e de querer a independência do povo de Deus contra Roma, levantar o povo contra Roma e se consagrar rei e tornar aquela nação independente. Essa era a acusação que tinha para Jesus. Geralmente os acusados, quando se levava um acusado desse crime à frente de um julgador, ele nunca ficava calado. Ele sempre rebatia, ele sempre dizia: é isso mesmo, eu estou aí pela liberdade, embora eu dê minha vida, embora eu morra, mas isso vai ser liberta, isso vai ser uma nação, nós vamos libertar esse povo e você pode me matar, mas Jesus não. Jesus calado estava, calado ficou. Isso intrigou muito, admirou muito a Pilatos e causou assim Pilatos uma certeza da inocência. E a gente vai ver que Pilatos, ele reconhece o que realmente levou aqueles principais sacerdotes, aqueles autoridades religiosas a apresentarem Jesus como réu e o acusarem. Nós vamos ler agora. Diz assim: ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com os amotinadores. Esse realmente era um preso político, os quais em um tumulto haviam cometido um homicídio. Olha lá, tá vendo? Então, quando era um preso dessa estirpe política que estava querendo, geralmente era um cara que tinha bagunçado, que tinha feito muita coisa e não ficava calado, não. É isso aí mesmo. E Barrabás, ele tinha cometido um homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois, ele disse assim: olha, vocês querem que eu solte Jesus? Aí diz do versículo 10: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lo haviam entregado, que por inveja eles haviam entregado Jesus. Então o motivo daquela entrega, de colocar Jesus ali, de acusá-lo de rebelião, de incentivar motim, de querer a independência do povo, era única e exclusivamente por inveja. E Pilatos sabia disso. Então o motivo real de terem levado Jesus, de terem feito o que fizeram com Jesus, foi inveja satânica. A inveja é algo realmente satânico mesmo. Depois nós voltaremos a falar sobre isso. Mas, irmãos, o julgamento de Jesus foi um dos julgamentos que marcou a história como uma das maiores injustiças acometidas a uma pessoa. Era costume naquela época, e ainda é costume hoje, né? Quando se quer
alguém quer atingir algum objetivo e ele tem poder financeiro, poder político, geralmente, infelizmente, usam a justiça. E nesse caso, eles estavam agindo como justiceiros, quando na realidade todo este julgamento de Jesus, ele foi ilegal, totalmente nulo, não vale para nada, não se prestava para nada, um verdadeiro absurdo. Jesus Cristo, ele foi julgado por duas vezes na esfera religiosa, e depois ele foi levado para a esfera civil, que ela foi julgado por Pilatos, Herodes. Então Jesus Cristo, ele foi julgado, ele foi levado para o sinédrio, ele foi julgado à noite. Era proibido, não era permitido que se julgasse alguém à noite. Então eles levaram Jesus e o julgaram à noite. Isso, o julgamento lá pelos religiosos, o julgamento religioso de Jesus. Esse julgamento não vale de nada. Ele foi feito à noite, ele não poderia ter sido feito à noite. A lei não permitia que assim se fosse feito, mas fizeram esse julgamento à noite. Quando foi pela manhã, eles tentaram colocar legalidade nesse ato deles, tá? Então, o que foi que eles fizeram? Eles tentaram julgar Jesus de manhã, ou julgaram Jesus de manhã. Julgaram Jesus sem advogado, Jesus não teve defesa para ele. Outra ilegalidade, né, nesse julgamento religioso. Depois, queridos, a gente vê também que criaram testemunhas, forjaram testemunhas, as testemunhas eram falsas. Eles sabiam que só Judas, para ser testemunha contra Jesus, isso não ia valer não, e não valia não podia ser só uma testemunha não, pela lei tinha que ser mais de um. Então eles criaram testemunhas falsas, ou seja, além os sumos, os principais sacerdotes foram pior do que Judas, porque eles traíram a própria lei do Senhor, a própria lei de Deus entregue por intermédio de Moisés. Os principais sacerdotes desrespeitaram a sua própria lei, a lei de Deus. Ela é uma turmazinha do barulho, viu? Uma turmazinha ruim, mas era costume fazer isso. Estevão, quando a gente vai ver, se você ler, Estevão também foi julgado indevidamente, ilegalmente. O julgamento de Estevão não existiu, foi uma coisa absurda, arbitrária. Então eles tentaram dar essa legalidade nesse julgamento de Jesus, os religiosos. Depois desse julgamento por eles encaminharam Jesus a Pilatos. E aí, um problema para eles. Eles estavam acusando Jesus, na esfera religiosa, de querer ser Deus, ser o Filho de Deus. Isso era um absurdo. Jesus Cristo estava indo contra a lei. Jesus Cristo iria derrubar o templo, reconstruir, né? Então, eles, movidos por inveja, estavam criando toda uma armação para condenar Jesus. E esta armação no âmbito religioso, ela não ia se sustentar quando ele fosse para a esfera civil. Por quê? Eles tinham que eles precisaram levar Jesus a Pilatos, porque o povo de Deus estava subjugado debaixo do poderio de Roma. Então, quem daria o veredito final
que se fosse uma condenação à morte ou qualquer coisa, tinha que passar pelo crivo de Roma. E para Roma não interessava essa história de que Jesus se dizia o Messias, o Filho de Deus. Isso não era acusação para os romanos. Eles não tinha valor nenhum. Os romanos estavam muito preocupados, se lixando para Jesus ser se dizer Filho de Deus, que vai destruir o templo, não vai destruir. Para os romanos isso não valia nada. E isso não era motivo nenhum para condenar aquele homem à morte. Não era motivo. Então Pilatos não sentiu que não devia. Pilatos também não era flor que se cheirasse, não. Era um caba nó cego. Inclusive ele estava sendo nessa época, ele estava sendo investigado pelo Senado romano de desvio. Ele estava roubando, ele era corrupto, ele estava se apoderando da riqueza do templo. Ele estava se apoderando. Havia também uma rixa entre Pilatos e os sacerdotes por causa dessa questão de Pilatos meter a mão no templo, nas coisas valiosas, todos aqueles utensílios valiosos do templo. E havia essa questão. Depois a história conta que Pilatos ele foi exilado, foi expulso, levado lá, e lá ele se suicidou. Mas havia essa rixa. Então eles levaram para Pilatos. Pilatos sentiu que Jesus era inocente, que aquilo era única e exclusivamente por inveja. Aí o que faz Pilatos? Pilatos manda, Herodes estava lá, Jesus era galileu e quem tinha jurisdição da galera era Herodes. Ele pegou e enviou para Herodes. Herodes está aí, inclusive os dois não se davam bem, eles estavam brigados, né? Justamente por essas questões de território, porque um achava que o outro estava se intrometendo no território do outro. Aí, como uma atitude de boa vontade, de querer se reconciliar, Herodes estava ali e a região era dele, essa região da Galiléia. Então ele mandou Jesus para Herodes dar o seu parecer e julgar. E Herodes ficou muito feliz, né? E se sentiu honrado, né? E viu que Jesus era inocente. E devolve Jesus para Pilatos. Está vendo, irmãos? O julgamento civil, as autoridades sentiam, não precisava nem se aprofundar. Eles estavam vendo que aquilo ali era uma armação, era algo injusto, injustificado. E assim foi feito. O desejo de Pilatos estava querendo dar uma de bom moço, de julgar algumas coisas, pelo menos fazer um julgamento certo, que não era muito costume de Pilatos, né? Pilatos geralmente, o que eles pedissem ele fazia, e principalmente porque já estava sendo investigado. Então, mas naquele momento ele quis ainda tentou dar uma de bom moço, de fazer justiça. Mas o povo não deixou. O povo de Deus, a nação escolhida por Deus. Irmãos, foi uma atitude que custou muito, viu? Aquele povo, e até hoje paga um preço muito alto. Eles os rejeitaram na própria nação dele. A própria nação do Salvador rejeitou. Foi um negócio complicado. Não foi um negócio simples. E você vê, aí você for investigar a história, for acompanhar a história, você vai ver e vai observar como o povo de Israel, como o povo de Deus, como aquela nação ali escolhida, como ela sofreu,
Queridos, na Segunda Guerra foram 6 milhões de judeus. Foi um preço alto. E algo que nos reporta agora, para a gente estar encerrando esta aula, é que a gente deve ter cuidado, irmãos. A gente deve procurar fazer a justiça, porque a justiça está no coração de Deus. De maneira nenhuma nós devemos fazer injustiça ou agir dessa forma, porque quem age dessa forma são pessoas que estavam imbuídas no espírito demoníaco mesmo, satânico. Todo o julgamento todo, eles não podiam julgar Jesus à noite, eles arrumaram testemunhas falsas, eles não podiam condenar ninguém à morte naquela época, porque era uma época de festa. A própria lei não permitia, a lei deles não permitia, a lei de Deus também não permitia. Mas eles assim o fizeram, porque estavam imbuídos, como diz a palavra, e que diz que Pilatos sentiu que eles estavam ali querendo entregar e matar Jesus por inveja. Então, queridos, esse livro, esse capítulo de Marcos, ele quase que a metade, ou mais a metade, ele fala desse julgamento civil de Jesus Cristo, que foi por Pilatos, e um julgamento totalmente errado, mentiroso, falso. E o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele foi condenado inocentemente. Ele foi condenado como um inocente, mas caiu sobre ele a pena capital, a pena da crucificação. Muitas coisas envolvidas nesse julgamento, muitas farsas, muitas questões políticas envolvidas também, e culminaram ali na crucificação, na morte. Mas não devemos esquecer que Cristo ressuscitou, venceu a morte. Ele foi injustiçado, mas o Senhor também estava preparado para esse momento, viu? Ele estava preparado espiritualmente e fisicamente. Jesus Cristo estava preparado fisicamente para este julgamento. Se ele não tivesse preparado fisicamente, ele teria morrido, porque os flagelos que ele foi submetido foram terríveis, horríveis. Para os irmãos terem ideia, quando mandaram açoitar Jesus, depois jogaram sal nas paredes para tirar os pedaços de carne que ficaram pendurados, que salpicaram nas paredes. Então foi algo terrível mesmo. Mas nós somos mais do que vitoriosos por intermédio de Jesus Cristo. E por isso nós devemos valorizar esse sacrifício. Porque foram momentos tenebrosos, terríveis, mas o bem venceu, né? A justiça foi feita e ainda tem muita coisa para ser resolvida, e muita gente que vai prestar contas por esse momento da história. Eu não queria estar na pele de nenhum desses julgadores. Eu não queria estar na pele. Mas assim foi. Um julgamento totalmente injusto. A lei vendo mais do que uma águia. A lei não estava cega. A lei não é cega. Não é nem botar aquela imagem lá com um negócio que não existe. Aqui não existe. Não cega de jeito. Vê melhor do que eu e tu. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita e ela não falha. Amém? Que Deus nos abençoe
e vamos às 19h30 participar do nosso culto. Que Deus nos abençoe.